Boa noite, boa noite, boa noite. Chegando aqui para falar hoje sobre as 4 virtudes da liderança. Hoje estarei sozinho aqui para refletir um pouco sobre virtudes. Ajeitando aqui. Meu celular está com pouca bateria, mas eu acho que vai dar. Isso aí. Bom, vamos lá. Para quem já acompanha, para quem já assistiu algum dos nossos conteúdos, você já nos viu falando aqui, sempre encaixando o tema virtude no nosso conteúdo, trazendo esse tema para falar de liderança, independente do nível da liderança que seja. Vou tirar o óculos aqui que está dando reflexo. Só que se eu precisar ler, eu tenho que colocar de novo. Mas fica melhor. Então aí eu resolvi falar um pouco sobre virtude. Tem alguns motivos de ter pensado nisso, do porquê de falar de virtudes. Então eu vou explanar um pouco essas questões aqui e entender por que é tão importante a gente falar de virtude. Quando a gente usa a palavra virtude, a gente já está conectando o que a gente está falando, ou o que a gente vai falar, ou a citação específica da virtude, com os pensadores antigos, porque a virtude era um tema importante e muito citado. Mas no tempo antigo, né, que se falava do pensamento, da reflexão, da filosofia, então abordava mais essa questão da virtude. E eu tenho entendido cada vez mais, para quem me conhece, para quem vê algum conteúdo, vê que eu estou sempre falando de aprendizado, da importância do aprendizado contínuo. Aqui nos nossos conteúdos, a gente sempre está falando da necessidade, principalmente de um líder, se conectar com o aprendizado e praticar esse hábito do aprendizado contínuo. A gente já fez conteúdo aqui falando de lifelong learning, que nada mais é do que o aprendizado ao longo da vida. Então sempre a gente está sempre trazendo esse assunto à baila, né? Está sempre falando dele aqui. E quando a gente fala de liderança, pelo menos no sentido que a liderança deveria ser dada, né, ou tratada, o aprendizado contínuo é primordial. E quando você começa a estudar liderança, ou depois de determinado tempo que você começa a estudar liderança, e você gosta do tema e quer se aprofundar no tema e quer cada vez mais estudar liderança, você, querendo ou não, se você gosta disso, querendo ou não, você vai cair nos antigos, vai acabar voltando lá nos grandes pensadores. E aí você começa a trazer temas desses grandes pensadores para a questão. Liderança não é um tema especificamente corporativo, a gente vê o tempo todo falando de corporativo, mas é um assunto para a vida, para desenvolvimento de pessoas. Fala, Ronald Pires! Tá na área aí. Sempre falando de desenvolvimento pessoal, antes de falar de desenvolvimento profissional. E quando a gente fala do tema aprendizado contínuo, quando a gente fala do tema lifelong learning, a gente não necessariamente está falando de questões corporativas ou questões de empresa, mas se aplica 100% para esse meio. Só que antes de se aplicar para esse meio, se aplica para as questões pessoais, do quanto eu me desenvolvo, do quanto eu estou conectado com o aprendizado e do quanto eu quero me desenvolver. E aí a gente não está falando especificamente de um método ou outro. Eu estou falando de
fazer faculdade, não estou falando de fazer curso, apesar de que isso faz parte. Mas estou falando do aprendizado independente do meio formal. Eu sou um fã da leitura, então logicamente eu conecto muito aprendizado à leitura, porque eu sempre acho que um livro ele traz muito mais aprendizado do que ele vale. Né? Você compra um livro por R$50, R$60, quando muito R$80, e ali tem conteúdo, se você souber escolher um livro. Até quando você não sabe ainda vem coisa boa, mas quando você sabe, ali vem conteúdo de uma pessoa que levou, sei lá, um ano e meio para escrever um livro, e se levou pouco, levou 6 meses, porém, ele está escrevendo em 6 meses de um conteúdo que talvez ele tenha levado 10 anos para pensar naquilo, para agregar aquilo, para modelar aquilo e apresentar como ele apresentou. Então eu acho muito barato, eu sou muito fã da leitura por isso. E aí quando você começa a estudar, e principalmente quando você vai, de uma forma ou de outra, você vai estudando o desenvolvimento humano, e aí muito sobre liderança também, você vai acabar caindo nos antigos, nos grandes pensadores. E quando você cai nos grandes pensadores, você começa a ouvir muito a palavra virtude. E por isso o título do nosso conteúdo aqui hoje é as quatro virtudes da liderança. E aí você passa a perceber, quanto mais você estuda, quanto mais você se dedica a aprender e buscando aí nos antigos, você começa a perceber que muita coisa do que a gente está estudando hoje, nos dias de hoje, com conteúdos de hoje, tem muita coisa boa, muita coisa bem elaborada, mas no fim a base já foi escrita, já foi pensada. Com certeza em algum grau ela foi evoluiu, ela foi melhorada em algum grau, mas ela já foi pensada e a base já foi construída há pelo menos 2000 anos atrás. E aí você para pensar, cara, 2000 anos atrás foi desenvolvido certos modelos, certos pensamentos, certas formas de pensar que se encaixa perfeitamente para a gente hoje, e a gente não vê as pessoas tirando proveito disso. E eu estou falando de conteúdo que está... Eu acabei de falar do preço de um livro, para citar o como é barato o aprendizado, mas eu estou falando especificamente de conteúdo gratuito, muitas vezes gratuito. Conteúdo que é de domínio público, conteúdo que você vai aí no Google e digita e vai aprender um monte de coisa de graça. Coisas que estão no topo da qualidade em relação a desenvolvimento pessoal, em relação a desenvolvimento de liderança, se a gente for falar de liderança como a gente está falando aqui. No fim das contas, de uma forma ou de outra, sempre que você voltar para a base, voltar lá para o começo, onde a base foi construída, você vai ter muito mais condições de dali para frente construir algo que seja mais verdadeiro e que seja mais eficiente. Uma casa para construir, você começa pela base, né? Quando você tem um problema em um erro, quando você tem um erro seu, um erro de qualquer outra pessoa na empresa, você infelizmente hoje em dia as pessoas começam a caça às bruxas para encontrar aquele erro, enquanto se você voltar para a base, a chance de encontrar e corrigir o problema é muito maior. Quando você tem um erro, ao invés de apontar culpados, se você volta para o processo, que é a base, se você volta para o desenho do processo, se você volta para o passo a passo do processo, e isso não é só na empresa, é na vida também, de como as coisas são feitas. Quando você volta para a base, quando você analisa o processo, a sua chance de achar, de encontrar ali o ponto onde aquele erro aconteceu, e aí você tem uma possibilidade de corrigir de forma mais efetiva, é muito grande. Ao invés de procurar culpados, eu procuro o processo onde aquilo pode ter dado um erro para entender como que o erro aconteceu. Logicamente que se você pensar assim, mas na minha empresa nem processo tem, então você volta para a base e desenha o processo de como as coisas precisam acontecer. É por isso que existem regras, é por isso que existem conceitos desenvolvidos ali entre as pessoas para que sejam seguidos, né? Porque quando a gente está em grupo, e nas empresas
não é diferente, a gente precisa de ter processos, a gente precisa ter regras, a gente precisa de ter métodos para que as pessoas possam agir de forma muito parecida em busca de um objetivo que todo mundo tem, um objetivo que já está claro. Então, quando a gente está falando de processo, quando a gente volta para a base, a gente volta para o processo. E aí a gente corrige isso. Então, o que eu quero dizer aqui é, sempre volte para a base. Pense sempre em voltar para a base. Onde está a base? Onde é o começo disso? Quando a gente está passando por uma dificuldade na vida, quando a gente está passando por... tem o altos e baixos, quando a gente está no baixo, quando a gente está com uma situação crítica na vida, a gente volta para a base. A gente volta para o seio familiar, a gente volta para o colo da mãe, volta para o colo da esposa, volta para o colo do esposo. E aí você volta para a base para recarregar a energia, para pensar e para ganhar ali força, para impulsionar, para você ir resolver aquele problema. Você não foge do problema, mas você volta para a base, para reconstruir o que foi quebrado em algum momento. Só que a gente muitas vezes não quer... As pessoas acham que está olhando para trás. Né? Ah, estou olhando para trás. Não, você volta, dá um passo para trás para dar 2 para frente. E mesmo que você dê 2 para trás e dê 1 para frente de forma mais precisa, vai valer a pena. Então, quando eu falo de voltar para a base e trago esse tema que nós estamos falando da virtude, é a gente pensar um pouco na base do que é a liderança, na base do que são essas virtudes, para que a gente possa construir o que vem depois. A gente está muito preocupado em fazer do meio para cima, só que a base não está bem construída, ela vai ser destruída, ela vai cair. E eu comecei aqui o conteúdo falando de lifelong learning, falando de aprendizado contínuo. E se a gente não vai conseguir... Veja bem, para a gente voltar para a base, às vezes é necessário andar quilômetros para descobrir que eu preciso voltar para a base. A gente não aprende enquanto está na base. A gente caminha a nossa vida, décadas, anos e anos e anos para frente, para talvez lá na frente descobrir que precisa voltar para a base, para recuperar as energias, para corrigir as coisas, para encontrar o melhor caminho. A gente não é ensinado a planejar a vida, e mesmo quem planeja acaba tendo que voltar um pouco para a base, mas quando você não planeja, pior é. A gente não é ensinado. A gente é ensinado a tocar para frente. A gente é ensinado a andar para frente. A gente é ensinado a desbravar para frente, ensinado e incentivado a desbravar. E aí, a gente, talvez, se tivermos sorte, se caminharmos com o quesito aprendizado contínuo, a gente vai aprender lá na frente que muitas vezes é preciso voltar para a base. Preciso não, é necessário voltar para a base, para a gente reconstruir essa base que seja da vida, reconstruir essa base que seja do profissional, para que a gente depois possa dar aquele passo além. E como a gente conecta o assunto que é a liderança, o que acontece muitas vezes é querer ser, isso quando se quer, que já é uma boa questão, querer ser um grande líder na empresa, porque eu preciso que essa empresa cresça, ou eu preciso crescer na minha carreira, e eu fico devorando, talvez, conteúdos, ou devorando aprendizados que talvez nem sempre está no caminho certo, está na direção certa. Então a proposta aqui hoje é pensar um pouquinho na base, com essas 4 virtudes, para a gente aplicar na liderança, mas antes de mais nada, entendendo que essas 4 virtudes se aplicam na vida. Se eu aplicar essas 4 virtudes na minha vida, eu construo um líder no meu processo evolutivo profissional, mas o mais importante, eu construo um líder no meu processo evolutivo como ser humano, no meu processo evolutivo como pai, no meu processo evolutivo como marido, esposo, ou você, esposa. Então essa base, e é por isso que está na base, ela dá essa sustentação e esse suporte para todo outro desenvolvimento que vai existir. Agora, eu disse que a gente vai caminhando e lá na frente, muitas vezes,
para muitas pessoas, infelizmente não para todos, mas para muitas pessoas vai ter a condição de chegar lá na frente e pensar, preciso voltar para a base, que é a nossa proposta aqui um pouco hoje, de voltar para a base. E lá na frente eu vou descobrir que eu preciso voltar para a base. Isso é positivo. Talvez alguns vão enxergar isso como negativo, mas isso é positivo, porque eu volto para reconstruir a base que me dá a condição de desenvolver de novo. Então, como aqui a gente está sempre falando desse desenvolvimento, a proposta agora é voltar um pouco para a base, para refletir um pouco, para pensar um pouco nessas questões, não só profissionais, apesar de que a gente vai conectar o conteúdo aqui em relação ao profissional, mas também a questão pessoal. Que você pense um pouco, se você não tem esse hábito, que você pense um pouco agora e daqui para frente sobre como eu posso tirar um pouquinho o pé do freio para encontrar na base o caminho certo para acelerar depois. E também não estou dizendo que hoje, ao final da live, é possível conquistar isso, mas é possível começar, porque a gente vai ter que construir hábitos que não existem, porque se eles existissem, eu já estaria 100% feliz com o que eu preciso, com o que eu tenho, com o que eu quero. E a gente sempre está encontrando pontos onde realmente a melhoria é necessária. Então eu preciso reconstruir, através de hábitos, essa nova caminhada para encontrar, ir ao encontro desses pontos de melhoria para construir essa melhoria que é necessária. E aí quando a gente está falando das quatro, como a gente está falando das quatro virtudes, antes de falar das quatro, eu quero trazer com outras palavras o que é a virtude mãe, ou a virtude principal. A virtude que permite todas as outras virtudes. Porque se essa não existir, dificilmente, é impossível na verdade, que as outras existam. Então antes de eu pensar em construir 4 virtudes para a minha liderança profissional ou pessoal, para que ela chegue em nível de excelência, eu vou pensar em construir primeiro eu vou pensar na virtude principal, para que a gente possa, através da virtude principal, abraçar as outras virtudes de forma que elas vão realmente ser desenvolvidas. Que virtude principal é essa? Que virtude mãe é essa? Não é à toa que a gente sempre está falando do lifelong learning. Não é à toa que a gente sempre está falando do aprendizado contínuo. A virtude mãe que nós precisamos implantar na nossa vida para construir as melhorias que nós precisamos para a nossa liderança. Liderança de mim mesmo, em primeiro lugar, para que depois eu possa liderar as outras pessoas, é a sabedoria. O que é sabedoria? E o que é um sábio? Né? E por que isso é tão importante? Porque somente através da sabedoria eu saberei escolher as melhores formas e entender as outras 4 virtudes para que eu possa aplicá-la na minha vida. A sabedoria não é necessariamente o conhecimento. Às vezes a gente vê uma pessoa que entende muito de uma área específica, ou uma pessoa que entende muito de várias áreas específicas, não específicas no caso, aquela pessoa que você conversa com ela sobre isso, ela sabe conversar sobre aquilo, sobre política, sobre futebol, sobre comércio, sobre economia, sobre direito, e ela tem argumento, ela sabe conversar sobre tudo, e a gente, umas vezes, chama essas pessoas de inteligente, e é mesmo, eles são, né? Outras vezes chama essas pessoas de cultas, provavelmente são também, não necessariamente, mas muitas vezes também chamamos de sábio, né? Nossa, pessoa sábia, né? Mas há um outro momento em que a gente chama pessoas de sábias também, que não necessariamente está ligada a essa capacidade de se locomover intelectualmente por várias áreas, que são aquelas pessoas que você percebe que elas encaram a vida de uma forma diferente, leve, inteligente e tem em si a capacidade de tomar boas decisões. Se elas não o tiveram, elas apresentam a condição de ter. E por isso eu olho para as pessoas e digo,
Pessoa sábia, né? Porque ela enxerga a vida de um jeito e ela sabe tomar decisões aparentemente muito boas. Então é uma pessoa sábia. Então a sabedoria, como virtude mãe, ela não necessariamente vem do conhecimento. Esse reflexo aqui está me atrapalhando, mas se eu tirar o óculos eu não enxergo. Meu olho não é tão sábio assim. Então, se eu não praticar essa sabedoria, que é a capacidade de me desenvolver em direção à capacidade de tomar boas decisões, nenhuma das outras áreas que eu possa interessar desenvolver a sabedoria, as virtudes, ou nenhuma das quatro, ou quaisquer outras, não vai ser possível. Porque talvez eu não saiba, eu não estou conectado com a capacidade de tomar boas decisões. E a capacidade de tomar boas decisões, que aqui eu estou chamando de sabedoria, é percebida através da prática das outras quatro virtudes. Por quê? Porque se eu ainda não... Olha que interessante. A sabedoria é a mãe de todas as virtudes. Então, quer dizer, se eu alcanço a sabedoria, eu alcanço as outras virtudes. Porém, para alcançar a sabedoria, eu preciso caminhar bem nas outras virtudes. Eu preciso desenvolver as outras virtudes para que eu possa caminhar em direção, assim chegar um momento em que eu acredite ser sábio. E ser sábio não é, como eu disse, sobre saber, conhecimento. E também não é sobre ser perfeito, mas sobre a capacidade de tomar boas decisões diante de N situações que a vida nos apresenta. E conecto de novo, muitas vezes voltando para a base, para essa tomada de decisões. Essa sabedoria, então, é que vai, essa virtude mãe, praticando as outras quatro. Então, vamos falar das outras quatro, vamos introduzir essas quatro, pensando em uma a uma, e vamos entender como essas quatro principais, existem outras, mas as quatro principais, como que elas nos conectam com a virtude mãe, que é a sabedoria. E o mais interessante, como essas quatro virtudes, eu coloquei quatro, pareceu três, né? Como essas quatro virtudes, elas se autoalimentam. Ou seja, uma virtude leva a outra virtude. Então, não é algo que eu imagine que eu tenha que praticar e no fim das contas é muita coisa. Nossa, é muita coisa. Essas quatro virtudes, elas se alimentam, uma leva a outra e o conjunto leva a essa capacidade da sabedoria, essa virtude da sabedoria. E como a gente está falando das quatro virtudes na liderança, então eu vou trazer o meu pensamento sobre cada uma delas em relação à liderança corporativa, em relação ao desenvolvimento de pessoas dentro da empresa. O papel principal de qualquer líder na empresa é desenvolver gente. O papel principal de qualquer líder na empresa é entregar para o outro a capacidade de se tornar melhor. Eu usei a frase desenvolver pessoas, mas o papel do líder não é desenvolver pessoas. O papel do líder é entregar as condições, os meios, as ferramentas, facilitar a vida daquele que quer se desenvolver. E para você conseguir fazer isso, você vai precisar das quatro virtudes. Você vai precisar praticar as quatro virtudes. E perceba que eu estou usando a palavra praticar. Por que praticar? Eu quero aprender sobre as quatro virtudes. Então eu vou pegar aqui uma live e vou aprender sobre as quatro virtudes. Agora eu estou bem, porque eu já sei as quatro virtudes. Eu vou pegar um livro e vou ler sobre as quatro virtudes. Eu vou digitar no Google aqui agora, quais são as quatro virtudes na liderança. E agora eu li 5 minutos e eu já estou show de bola. Não, estou falando de praticar, estou falando de viver as virtudes. E para viver, como tudo na vida, que você vai viver, você vai começar devagar e vai evoluir com o tempo. Você não nasceu andando, você não nasceu pensando, você não nasceu
Você só nasceu chorando. Aí, se você quer continuar chorando, é complicado. Você nasceu chorando, mas você não nasceu sabendo, não nasceu andando, não nasceu nada nisso e desenvolveu todas essas habilidades. As virtudes são habilidades que serão desenvolvidas. Então você precisa praticar. Então vamos lá. Se na liderança o meu papel é entregar todas essas condições para que as pessoas possam se desenvolver, é com as 4 virtudes que eu pratico isso. Então qual que é a primeira? Então vamos lá. Vamos entender dentro da liderança. Como que eu posso ajudar pessoas a se desenvolverem e aí a partir daí eu poder dizer que eu sou realmente um líder, porque eu dou essas condições para as pessoas. Se eu tenho na minha equipe 2 pessoas só, e se eu observar com calma, eu já vou perceber que cada uma delas tem necessidades diferentes. Eu disse que as virtudes e a liderança é para a vida, não é só para o negócio. Então, se você tem filhos, pensa nisso. Seus filhos têm necessidades diferentes. Seus filhos precisam de apoio e atenção de forma diferente. Então, se eu tenho 2 pessoas, eu não posso entregar para essas 2 pessoas coisas iguais. Ou posso até entregar algumas coisas iguais, mas em determinado momento vai divergir. Um precisa de uma coisa e outro precisa de outra coisa. Então, se é assim, eu preciso agir com essas pessoas de forma diferente. Isso não muda a virtude que eu vou usar, mas muda a forma como será a tratativa a partir desse primeiro momento. Então, qual que é a primeira ação minha para ir ao encontro dessa possibilidade de desenvolvimento das pessoas, se elas são tão diferentes? O que eu posso fazer? Pegar um formulário aqui, preencher um formulário, preenche o formulário aí, fala o que você precisa. Não é assim que funciona. Então, nós precisamos primeiro saber, estarmos, né? Estarmos, aqui o português mascou, tá preparado para lidar com as dificuldades que vão surgir, porque algumas pessoas vão trazer para a gente mais dificuldades que outras. Então veja bem, para que eu possa ajudar as outras pessoas a se desenvolver, para que eu seja um líder verdadeiro para essas pessoas, eu preciso, antes de mais nada, fazer comigo, desenvolver a mim, levar a mim como líder a um ponto mais desenvolvido, porque eu sei que eu vou lidar com dificuldades diferentes. Então eu preciso trabalhar o eu, antes de mais nada. Trabalhar a capacidade interior para que eu saiba lidar com as dificuldades exteriores. Não deixar que o exterior conduz a forma como eu vou agir. Porque se eu deixar, eu vou, de acordo com o que me traz uma dificuldade, pode ser que eu haja com essa pessoa de uma forma que não é adequada. Eu preciso receber as diferenças e lidar com inteligência em relação a isso. Então eu vou receber dificuldades de pessoas diferentes. Então eu preciso desenvolver uma virtude em mim que é chamada de temperança. O que é a temperança? Essa capacidade de gerir a mim mesmo, independente do que está acontecendo aqui fora. É a capacidade de gerir as minhas emoções, a capacidade de gerir o meu interior, aquilo que acontece aqui dentro, que muitas vezes eu posso estar fervendo, digamos assim, e eu preciso equalizar isso, porque senão eu vou agir de forma, olha como a gente já usa essa palavra, né? De forma destemperada. Ou seja, o que é agir de forma destemperada? Agir sem a virtude da temperança. Então, primeiro, eu preciso criar essa habilidade de não deixar que o meio, o externo, né, influencia na forma que eu vou agir. Mas como assim? Porque o meio, ele dita sempre o que a gente vai fazer. Vamos pensar assim por enquanto. Se eu vou sair amanhã
para trabalhar, se estiver chovendo eu vou carregar um guarda-chuva. Se estiver frio eu vou com a blusa. Se estiver calor eu vou com a camisa mais leve. Então eu estou deixando com que o meio influencie naquilo que eu vou fazer. Quando eu digo de não deixar o meio a interferir naquilo que eu vou agir, na forma como eu vou fazer, eu estou dizendo que eu preciso ser. E aí, se você pensar um pouco na palavra temperança e conectar com ensinamentos atuais, você vai perceber que a temperança, ela pode ser entendida hoje como inteligência emocional. E é por isso que eu falo de voltar para a base, porque a gente está vendo falar de inteligência emocional no mundo de hoje de uma forma mais intensa, e a gente fala de inteligência emocional na liderança, que é muito importante, mas se eu voltar para a base, eu vou entender a raiz disso, eu vou entender o começo disso, que é lá no início dos pensadores, lá 2000 e tantos anos atrás, onde já se falava da temperança, dessa capacidade de gerir o eu. E eu só serei capaz de gerir a mim mesmo se eu tiver a capacidade de aceitar o feedback que o mundo me dá, para ver se eu estou agindo da forma certa ou se eu não estou agindo da forma certa. Então, eu quero crescer na minha carreira, e para crescer na minha carreira eu tenho que assumir a liderança da equipe X lá na empresa. Às vezes a gente vai lá na frente para entender que eu preciso voltar para a base. Se a gente entender isso antes, eu já construo a base agora. Para quando eu chegar lá na frente, para quando eu subir a escada, eu já ter a base pronta que eu preciso para fluir melhor dali para frente. Porque senão eu vou chegar lá na frente e vou ter que voltar para a base. Isso é ótimo, não é ruim não. Mas se eu conseguir fazer agora, antes de caminhar mais, é melhor. Então, se eu quero crescer na minha carreira, se eu quero que a minha empresa se desenvolva mais, não tem jeito. A liderança é pauta. Se eu quero que a minha empresa cresça, eu preciso de líderes bem desenvolvidos. Se eu quero que a minha carreira cresça, eu preciso me desenvolver como líder. Se eu quero que o meu casamento evolua, eu tenho que me desenvolver relacionalmente com as pessoas, nesse caso com a minha esposa, ou a pessoa com o marido dela. Mas isso também é nível de liderança. Eu preciso liderar a mim para que eu possa liderar a minha casa. Se eu preciso melhorar em relação a minha atitude como pai, se eu quero ser um pai melhor, eu preciso me desenvolver como líder. Eu só serei um marido melhor, eu só serei um pai melhor, eu só serei um profissional melhor, eu só serei um empresário melhor quando eu aprender a desenvolver a mim. Temperança é a capacidade de gerir o meu interior em relação ao que o exterior me oferece, para que eu não deixe que o exterior dite aquilo que eu vá fazer e a forma como eu vou fazer. Mas eu escolho quando eu acho que eu preciso fazer o que o meio está pedindo e quando eu não preciso fazer quando o meio está pedindo. Aí sim eu construo essa camada do interior bem desenvolvida para que eu possa tomar essa decisão melhor. E a partir do momento que eu tomo essa decisão melhor, eu começo a me conectar com a segunda virtude. Então, para construir a segunda virtude, que é ser mais racional nas decisões que eu quero tomar, eu preciso primeiro construir a primeira, que é a temperança. Quando eu consigo isso, eu preciso observar as coisas como elas estão acontecendo comigo e a partir daí fazer as mudanças que eu achar que é necessária para que eu tenha mais tranquilidade, para que eu tenha mais equilíbrio ao lidar com as coisas, só a partir daí eu serei capaz de tomar as melhores decisões. Então eu me conecto com a segunda virtude, que é a prudência. A prudência é essa capacidade de olhar para o todo e tomar uma boa decisão. Mas eu só serei capaz de tomar uma boa decisão se eu estiver desenvolvendo em mim a temperança. Quantas vezes você já viu pessoas tomando decisões emocionalmente alteradas? Quantas vezes você já viu líderes agindo de forma intempestiva, ou voltando para o termo, destemperada ou
imprudente, que aí a gente está falando da prudência agora. Quantas vezes você já viu casais tomarem decisões imprudentes? O que é decisão imprudente? Decisão impensada, causada muitas vezes por um destempero. O destempero não é decisão em si, mas leva a uma tomada de decisão imprudente. Então, a virtude, que é a temperança, te leva a construir outra virtude, que é a prudência. A não virtude, que é a destemperança, te leva a construir uma outra não virtude, que é a imprudência. Então vai virando uma cascata. E eu não sei por que as coisas não dão certo para mim. Eu não sei. As pessoas vão dizer, né? Eu não sei porque o meu casamento não é bom. Eu não sei porque eu não tenho um bom relacionamento com meus filhos. Eu não sei porque eu não tenho um bom relacionamento com as pessoas que estão em volta de mim. Todo mundo parece estranho, sensível demais. Qualquer coisa que eu falo machuca. Mas se qualquer coisa que eu falo machuca, eu é que estou falando. Então eu preciso desenvolver uma forma de falar. E para desenvolver uma forma de falar, eu preciso ser capaz de gerir o meu interior. Temperança de novo. Para que eu tome uma decisão da forma de falar, que é a prudência. Então se eu não conectar essas duas virtudes, eu já perdi o bonde. Eu já não consigo mais andar no caminho certo. Eu já não consigo mais ir para onde realmente eu preciso ir. A partir dessa segunda, bem construída, a partir da primeira, que levou a segunda, a partir da primeira, que é a temperança, que levou a segunda, que é a prudência, eu sou capaz de me conectar agora com a terceira virtude, que vai aumentar o impacto positivo, se eu tiver as duas primeiras desenvolvidas para me conectar com essa virtude, ou que vai levar a um impacto negativo, se por acaso eu estiver praticando a não virtude, né? que para os pensadores antigos vai se chamar de vício. Vício é tudo aquilo que você faz que traz prejuízo. Virtude são esses comportamentos adequados que te traz ganhos. Ganhos em decisões, ganhos em relacionamentos e assim vai. E aí eu sou capaz de me conectar com a terceira virtude, que é essencial para o bom líder. O bom líder em casa, o bom líder no trabalho, o bom líder em qualquer lugar que você queira praticar essa liderança. A segunda, prudência, que leva à terceira, que é a justiça. A primeira é a capacidade de gerir internamente. A segunda é a capacidade de ser mais racional na tomada de decisão, para que automaticamente, através dessa terceira, você consiga levar justiça nas suas decisões. Como assim justiça? Justiça se confunde um pouco com ética, ou é a ética na prática, vamos dizer assim. Justiça é a ética na prática. O que é a ética? A ética é você fazer aquilo que você faz com excelência, gerando um bom resultado para todo mundo que está envolvido, ou gerando o melhor resultado possível para todo mundo que está envolvido. A ética, ela é em grupo, ela é num movimento de pessoas. Então, quando eu tomo decisões para fazer algo que eu firo alguém, é o não ético. Quando eu estou fazendo algo que não fere ninguém e que ainda gera um benefício, é a forma mais ética possível. E aí eu gero benefício. Mas a justiça, ela é dar ao outro o que é justo que seja dele. E aí eu não estou falando de bens materiais, pode até ser bens materiais, mas é dar ao outro o que é justo que seja dele. É quando na liderança eu vou reconhecer as pessoas que precisam ser reconhecidas dentro da empresa, porque ela fez um bom trabalho. Não será justo se eu não fizer isso. Mas também é quando eu darei aquele feedback de melhoria para o meu liderado, quando ele não está fazendo bem feito o que precisa ser feito. Agora, mais uma vez,
talvez dar o elogio, fazer o elogio seja a parte mais fácil, porque eu não preciso estar emocionalmente, eu não preciso pensar nessa gestão emocional, eu já estou com a temperança adequada, com a prudência adequada, e eu faço um elogio. Agora olha que interessante, fazer o elogio, fazer justiça através de elogiar alguém que merece ser elogiado, é a parte mais fácil. Dar feedback construtivo para a melhoria das outras pessoas, ou seja, indicar para elas o que elas precisam melhorar, é a parte mais difícil, porque você vai meio que tocar num assunto que talvez seja mais dolorido, porque falar para as pessoas o que ela faz de bom é tranquilo. Falar para elas do que elas não fazem de tão bom assim já não é tão tranquilo. Talvez a gente encontre, pelo menos a gente pensa duas vezes. Agora olha que interessante, praticar a justiça falando bem dos outros, que merecem que seja falado bem, é a mais fácil, mas é a menos praticada nas empresas. Elogiar as pessoas é que menos os líderes fazem. Quando eles têm que se dirigir a alguém em relação a algo feito, em relação à qualidade de algo feito, geralmente você vai encontrar mais feedback negativo, falando do que está ruim e ainda falando numa comunicação muito precária, numa comunicação muito ofensiva, numa comunicação violenta, agressiva, realmente muitas vezes. Praticar a justiça falando coisas boas é a forma mais fácil de fazer e é que menos usa. Por quê? Poxa vida, se é o mais fácil, não deveria ser mais praticada? O outro, se é mais difícil, se vocês concordam comigo que é mais difícil, eu acredito que seja, na experiência que eu tenho, no que eu vejo na liderança, eu não estou falando que é difícil de fazer para mim, mas é o que eu vejo que as pessoas entendendo que é difícil. Se é mais difícil, deveria ser menos praticada? Agora vamos lá. Quando eu vou falar bem de alguém, vamos pensar nas duas virtudes anteriores. Como que está a temperança? A temperança é o equilíbrio interno, a capacidade de olhar para dentro e gerir um equilíbrio interno. Eu entendo que a temperança está legal. Essa virtude está boa em mim nesse momento. Não estou emocionalmente alterado. Estou bem. Quando eu me conecto com a segunda virtude, que é com a prudência, como que eu estou? Eu estou prudente? Eu estou racional? Eu pensei legal? Eu pensei bem? A pessoa merece elogio? Sim, eu também estou tranquilo. Essas duas virtudes estão maravilhosas em mim. E aí eu vou para a terceira, que é a justiça. Eu vou lá, sento com alguém, trago elogio, mostro, agradeço, faço essa parte. Terceira virtude maravilhosa. Fui justo com essas pessoas. Só que, isso aqui é o ideal. Só que o que a gente vê é as duas primeiras realmente equilibradas, temperança e prudência, mas aí o líder deixa de ser justo. Ele não faz o elogio, ele não fala da parte boa do profissional, ele não faz isso. Com duas virtudes equilibradas, ele não pratica a terceira. Era só dar um passo a mais para praticar a terceira. Do outro lado, em relação à crítica, em relação ao feedback negativo, em relação daquele ponto que precisa melhorar, como é que está a temperança? Muitas vezes ela nem existe. Não há equilíbrio interno. Há nervosismo. Há a não virtude. E mesmo assim eu vou para a terceira, que é a prudência, mas não há prudência. Porque eu tomo a decisão de dar um feedback negativo, de falar de algo que precisa melhorar, no momento em que eu estou emocionalmente abalado, por exemplo. Estou nervoso, estou chateado com aquele erro. Prudência, zero. Como que eu vou ser justo? E aí eu dou o passo, eu vou lá e faço. Ou seja, a forma com que eu faço não leva à justiça. Lembre-se, justiça é dar ao outro o que é dele por direito. Se é um elogio, eu dou um elogio. Se é uma crítica, vamos chamar assim, eu vou dar uma crítica. Porém, a forma como eu faço isso faz toda a diferença. A forma com que eu faço uma crítica a alguém, a forma com que eu levo aquela informação de melhoria para alguém, vai fazer
toda a diferença. Então veja bem, quando eu estou equilibrado, eu dou 2 passos, temperança e prudência, mas não dou a terceira, que é a justiça. O líder não dá a terceira, que é a justiça. Quando eu estou desequilibrado, eu pratico a injustiça. Eu não estou bem, não estou. Temperança não está legal. Prudência também não, que tomou a decisão de fazer naquela hora, e eu vou lá e entrego o que eu acho que é de direito daquela pessoa, que é uma crítica, um feedback negativo. Eu vou falar crítica, mas nessa hora faz a crítica mesmo. E aí, eu não pratico justiça em nenhum dos dois. Então vamos lá, Edson. O que eu deveria fazer? No elogio, é só dar o próximo passo. Leve o elogio até aquela pessoa. Pode ser em público ou particular. Pode ser em público. É bom. Mas faça às vezes no particular também, porque ela demonstra uma importância maior. No público é muito legal todo mundo saber que aquela pessoa está recebendo aquele feedback, aquele elogio. Mas no particular também é legal porque tem um peso maior. Então você pode usar os dois, dependendo. E basta dar um passo. A temperança já está legal, a prudência já está legal. Dá o próximo passo. Agora, o seu grande ponto de desenvolvimento como ser humano, como líder, está no passo que você vai dar na hora de fazer a crítica. Na hora de levar a informação para o outro daquilo que precisa melhorar. Pratique a temperança. Respira. Vê se você está impactado emocionalmente agora. Respira primeiro. Constrói em você a calma, a tranquilidade. E no outro também. Espera o melhor momento. E aí a sua prudência já vai te fazer tomar a decisão da melhor hora, do melhor momento. E aí você vai praticar a terceira virtude, que é a justiça. Ou seja, você vai entregar aquela crítica, aquele feedback para a pessoa com a emoção regulada, com a emoção nível baixo. A sua tendência de fazer justiça é muito grande. Porque para quem precisa do feedback de melhoria, para quem precisa daquela crítica bem feita, dentro do modelo de liderança a gente evita usar a palavra crítica, mas eu estou usando ela aqui para contextualizar ou conceituar melhor o que realmente está usando. Naquele momento, a justiça é praticada entregando para aquela pessoa a informação do que ela precisa melhorar. Vou te dar um exemplo de justiça. Nesse caso, alguém que trabalha anos numa empresa, que não recebe feedback de melhoria, às vezes até recebe de elogio, mas não recebe o de melhoria, mas está claro que tem pontos de melhoria ali, tanto é que a pessoa pode ser demitida um dia e ela não sabe nem por quê. Porque não foi feita justiça, não foi levado a ela a informação da melhoria que ela precisava para construir em si o profissional melhor, em si o líder melhor. E a justiça se aplica na vida. Muitos casamentos terminam porque as pessoas não sabem levar a informação da melhoria, não sabem levar a informação da melhoria para o cônjuge. Do que não está satisfeito, do que não está legal, de um comportamento que não foi legal, porque ela deixa a temperança de lado, deixa a prudência de lado e vai tentar fazer justiça com as próprias palavras. É ofender. A verdade é essa. Mas quando está tudo bem, também não sabe elogiar. Não sabe fazer justiça entregando ao outro aquilo que lhe é de direito. E o que é de direito para o outro naquele momento que tem algo de bom acontecendo? Um elogio, um agrado, um agradecimento. Esse elogio, esse agrado e esse agradecimento pode e deve ser praticado em ambiente corporativo. Eu preciso agradecer as pessoas que fazem por mim. Eu preciso agradecer aquela pessoa que faz pelos outros. Eu preciso agradecer aquela pessoa que realmente ajuda no processo. Então eu tenho 3 virtudes que pode ser construída e deve ser praticada, e de um lado não é, quando você realmente vai fazer justiça com a mensagem boa que precisa ser levada, mas você vai tentar fazer justiça quando você quer levar a mensagem que não é tão boa, tentando ou acreditando que vai fazer justiça. Tanto é que se alguém diz para o líder que ele se comportou mal daquela forma, naquele momento,
ele, muitas vezes, não posso generalizar, ele muitas vezes é incapaz de reconhecer o próprio erro e dar um outro passo para praticar a justiça depois do seu erro. Qual é a justiça que se pratica depois de um erro cometido e vem a percepção do erro cometido, seja através do feedback de outras pessoas ou através só da reflexão mesmo e bate aquele arrependimento. Qual é a justiça? Vamos lá. Vamos definir justiça de novo. Justiça é dar ao outro o que lhe é de direito. Se eu pratiquei a injustiça ao ofender uma pessoa ou a levar essa mensagem de melhoria de uma forma errada, cabe a mim corrigir praticando a justiça, que é, no mínimo, pedir desculpa a essa pessoa e fazer diferente. São 3 virtudes que nós precisamos construir para a vida, seja ela na empresa ou fora dela. Seja ela liderança corporativa ou liderança pessoal. Liderança em casa, como eu tenho trazido aqui, todos esses pontos aqui. E aí nós vamos à última, né, a 4ª virtude do líder, 4 virtudes da liderança. E aí eu pergunto para você, se eu sou capaz de construir em mim a temperança através dos hábitos, através da prática, através do pensamento, através de entender que eu preciso construir essa virtude em mim, que é essa gestão interna, se eu sou capaz disso, eu agora sou capaz de praticar também a prudência. O contrário vai ser muito difícil. Então eu sou capaz de praticar a prudência, que é ser o mais racional possível para tomar as melhores decisões possíveis. E se eu fizer isso, agora eu sou capaz também, ou até automaticamente isso pode acontecer, em alguns casos, como eu disse aqui, do feedback não acontece, mas pode acontecer do também praticar a 3ª virtude, que é a justiça. Eu darei ao outro aquilo que lhe é de direito para o crescimento dele. O elogio ou a crítica, e aí vamos chamar de feedback aqui, eu vou o tempo todo usar e corrigir essa palavra para ela não ficar estranha. O elogio ou a crítica é praticar justiça. O como vai fazer a diferença. Então, se eu estou sendo prudente, eu consigo também ser justo, levando ao outro o que lhe é de direito. A partir da prática dessas 3 virtudes, mais uma vez, fora da empresa ou fora dela, porque você é uma pessoa só, se você consegue fazer isso na empresa, você consegue fazer fora, se você consegue fazer fora, você vai levar para dentro. Se eu pratico essas 3, qual a outra virtude que eu construo em mim? Imagina uma pessoa que você olha para uma pessoa e percebe que ela tem em si a temperança, ela tem em si a prudência e ela tem em si a justiça. Imagina uma pessoa dessa. Você acha que uma pessoa dessa, que já chegou no nível de construir essas 3 virtudes em si, você acha que ela é uma pessoa que se abala com qualquer coisa? Você acha que ela é uma pessoa que deixa o meio externo, né? O meio em que ela está envolvida, abalar a sua capacidade emocional ou intelectual por qualquer coisa? Eu acho que não. Afinal de contas, ela tem uma temperança bem desenvolvida, ela tem a prudência bem desenvolvida, ela tem a justiça bem desenvolvida. Não é que nós somos robôs e nada nos afeta, não é isso. Mas é que diante de uma tomada de decisão, eu não me deixarei estar contaminado por essas questões externas. Sejam elas de questões emocionais, vai acabar sendo de questões emocionais, fofoca, complozinho, sei lá o que está acontecendo ali fora, os haters, como sempre tem, que não tem nada para fazer e só quer criticar as pessoas. Será que eu me deixo levar por isso? Se eu tenho a primeira virtude, que é a temperança, já está claro que eu não deixo. Ou pelo menos não é comum. E quando isso acontece, por eu não sou um robô, às vezes eu vou ficar meio ofendido, às vezes eu vou ficar meio nervoso com alguma coisa. Quando isso acontece, eu tenho a prudência de
não agir diante dessas emoções. Então talvez é melhor eu fugir ali para o canto, me trancar no quarto. Se eu estou no trabalho eu vou ao banheiro, demoro 5 minutinhos no banheiro ali para dar uma relaxada. Isso é prudência. A prudência, ela não é só na construção da boa temperança, porque aí nós seríamos os robôs, né? Nós seríamos, na época aí da inteligência artificial, seríamos os robozinhos e não nos ofenderíamos com nada. Não, a gente balança, a gente perde um pouco ali as estribeiras, como dizem, né? Mas a partir do que eu perco essa estribeira, né? A partir do momento em que a temperança está abalada, se eu já tenho o hábito, se eu já tenho a prática, a prudência vai me segurar, porque ela vai falar, é prudente agora que você saia daqui e vá ao banheiro ficar 5 minutos lá. Ou é prudente que eu saia daqui da sala onde eu estou e vou para o meu quarto e fecho a porta. É prudente agora que no casamento o meu cônjuge, o seu esposo, a minha esposa, esteja agora alterada. Então, para mim é prudente não entrar em discussão. Por mais que eu fique nervoso agora, é prudente não responder. E aí fica a dica para os maridos, né? É sempre prudente não entrar nessa discussão. Então é a prudência. E você vai praticar a justiça com você mesmo. Quando eu consigo esse conjunto dessas 3 virtudes, eu consigo a 4ª virtude, que é a fortaleza, que é a coragem. Porque é preciso coragem para agir dessa forma. É preciso coragem para reconhecer em si aquilo que é preciso mudar. É preciso coragem para reconhecer em si a fraqueza que você tem para construir essa fortaleza. A coragem e a fortaleza é uma coisa só nesse sentido. É preciso coragem para dizer, eu sou destemperado e eu preciso buscar um caminho para construir a temperança. É preciso coragem para dizer, eu sou imprudente e eu preciso buscar um caminho para ser mais prudente. Eu preciso aprender a ser prudente. É preciso coragem para dizer, eu sou ou fui injusto com as pessoas naquele momento. E é preciso coragem para dar um passo e ir lá praticar a justiça. Porque se eu fui injusto, eu voltar lá e praticar a justiça, que é pedir desculpas. Dizer o quanto eu estou arrependido por ter me comportado daquela forma. Eu não preciso tirar as coisas que eu disse. Eu preciso só mudar a forma como eu digo. Então, se eu construo essas 3 virtudes, eu chego nessa fortaleza, onde poucas coisas me abalam e quando elas me abalam, eu tenho a coragem de ir em direção à correção daquilo. Então, as 4 virtudes da liderança são temperança, prudência, justiça e coragem. Quando eu avanço nessas 4 virtudes, eu estou construindo a sabedoria, a virtude mãe. E a virtude mãe, a sabedoria, essa construção dessas 4 virtudes que me leva à sabedoria, só é construída através do aprendizado. Você não nasceu andando, você não nasceu lendo, você não nasceu sabendo um monte de coisa, mas você aprendeu muita coisa para chegar onde você está. A coragem agora é sobre aprender mais, é sobre tomar a decisão do aprendizado. E eu não estou falando do aprendizado da matemática, da liderança, da gestão empresarial, do RH, do marketing, não é isso. Estou falando da base. Começamos a nossa conversa aqui falando da base, falando de voltar às bases. E a base está nas 4 virtudes que eu construo em mim para que eu possa me comportar bem diante de todas as outras, para que eu tenha o excelente aprendizado, seja na matemática, no marketing, no RH, na gestão,
Antes de tudo, eu preciso construir em mim essas 4 virtudes, que são as construtoras da sabedoria. Veja bem, é um ciclo onde eu construo 4 virtudes, onde essas 4 virtudes se alimentam e onde, ao mesmo tempo que essas virtudes estão construindo a virtude mãe, que é a sabedoria, eu também já estou precisando da sabedoria em construção para construir essas 4 virtudes. Porque é sábio que eu saiba que eu preciso aprender algumas coisas. Eu não sou perfeito, ninguém é perfeito e nós temos pontos de melhoria. Isso é sábio. Isso é uma decisão prudente. Isso é justo comigo e eu preciso de coragem para isso. Essas 4 virtudes aplicadas à liderança construirá um ambiente familiar melhor, construirá um ambiente corporativo melhor. E todos os outros aprendizados que você precisará para construir uma vida melhor, para construir uma liderança melhor, será melhor construído a partir dessas 4 virtudes que constroem a sabedoria. E aí também eu comecei a conversa aqui falando, você vai chegar a um momento lá na frente em que você vai perceber que é melhor voltar para a base. E voltar para a base, se essa base não está bem construída, é hora de voltar para ela agora. Então a pergunta que fica é, qual é o primeiro passo que você precisa dar em direção a desenvolver a primeira virtude, que é a temperança, para depois construir as outras. Se você conseguir dizer qual é esse primeiro passo que você precisa construir, você já estará praticando 2, a sabedoria como mãe e a coragem de dizer que você realmente precisa evoluir nesse sentido. Caso contrário, você não estará praticando virtude. Você estará praticando o vício de continuar no mesmo erro que te leva a não aprender aquilo que você precisa aprender para gerar em si um líder melhor. Edson, mas eu não sou líder na empresa. Construa o líder melhor que você precisa ser para você mesmo. Por isso que a temperança começa interna. Para que você construa o líder melhor que você precisa ser para você. Para depois construir o líder que você precisa em casa. Mesmo que você não alcance hierarquicamente uma posição na empresa como líder, a construção de um líder em casa, a construção de um líder familiar fará toda a diferença na sua vida. Falei o que eu tinha para falar. Quinta-feira que vem tem mais um conteúdo aqui. Se você não segue a página da M2C Learning, que fala o tempo todo de liderança e gestão, por favor, siga aí. E se você gostou do conteúdo, por favor, deixa um likezinho. E se você acredita que tem outras pessoas que se beneficiariam com essa reflexão, encaminhe para elas, para isso fazer sentido para elas também. E a gente praticar a justiça, que é dar ao outro o que lhe é de direito, o aprendizado necessário. Tenha uma boa noite e nos vemos na próxima.